Olá galera, aqui é o do Pai 100% Power. Irei fazer um vídeo breve aqui com vocês a respeito de Javé, ou Jeová, direi, ou Jeová Rafá, né? Esse Deus do Velho Testamento, né? E eu vou provar para vocês na Bíblia que esse Deus é Satanás, ou o diabo, ou opositor. É o que acontece, é que em breve eu participo de algumas lives aí, né? Paulo Herege, Antônio Miranda. E eles só entram nos argumentos da Bíblia do Velho Testamento. É incrível, eles não conseguem ser sinceros, sabendo a verdade, né? O Antônio. Ele joga na cara ou no deboche com os crentes. Só que os crentes, como não sabem de Bíblia, não estudam a Bíblia, e eu sou um cristão fora do sistema, eu vou explicar pra vocês que eu sempre falo na live. Só que eles não dão oportunidade quando é pra falar a verdade, porque eles sabem a verdade. É o seguinte, sempre quando eu entro lá eu vejo os crentes apanhando. Ah, mas seu Deus fez tal coisa. O seu Deus não pode fazer tal coisa. O seu Deus matou criança. Então joga sempre pro lado da vitimação. Sim, vitima, né? Eu vou provar pra vocês aqui, com a Bíblia, né? Certo, né? Certo pelo certo. Que Satanás, ele é mentiroso. Nunca se firmou na verdade. E é safado, né? Como eu sempre falo. E um dos seus profetas, ele teve os profetinhas dele, que é Josué, Davi, Moisés, Abraão, um dos principais. E eu vou provar pra vocês, porque eu não brinco com a verdade, não brinco com mentira, não sou de mentir. E quem mente é filho do diabo, né? Então bora lá. Vou começar aqui em João 8,44, mas no início de João 8,44 já vai falar que Abraão seguia um Deus errado, né? Vou ler do começo então, porque é melhor ler do começo. Eu vou ler do final não. Eu tô aqui com o celular, né? Vou botar no Google porque prefiro ler no celular. João 8,44. Bora pra Bíblia, galera. João 8. Vou botar aqui João 8 completo. Vocês vão saber a verdade. Vou começar aqui do 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Olha só, apedrejar, já começa errando, né? Apedrejar as pessoas, porque nas leis de Moisés, no livro da Tora, a Bíblia original, Moisés fez 603 leis fora os 10 mandamentos, né? Que todas essas leis eram de morte. Então, quem era pego em adultério, filho rebelde, tudo teria morrido apedrejado. Estevão morreu apedrejado, falando que Deus não habitava em templos feitos com mãos humanas, né? Bora aqui. Tu, pois, que disseis. Isso diziam a eles, tentando-o para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É como insistisse e perguntou-lhes, e direcionou-se, disse: a quem de vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Vocês estão vendo aí? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E por que Moisés fez tanta loucura? Além de pedra, ele matava, né? Tornando, né? Bora ler aqui. Porém, ouvindo eles isto, acusado pela consciência, saíram a um, e a começar pelos mais velhos, até a última ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. Começou a sair um em um, porque eles viram que eles tinham pecado. Começou a sair todo mundo, só ficou Jesus e a mulher. Mas eu quero aqui pro principal parte aqui que eu quero ler pra vocês. Aqui. Aqui. Disseram, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceis a meu pai. Aqui entra naquele porém. Deus nunca se manifestou fora ele mandar o Cristo, que é o próprio Deus, né? Ele nunca se manifestou. Essa palavra que é clara e tem muitas outras falando isso. Bora continuar. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando o templo, e ninguém prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu tô procurando aqui a parte de Abraão aqui, galera. Mas aqui já começa, aqui já é a parte toda falando só verdades, né? Quero que os ateus ponham isso aí, se eles ver esse vídeo. Olha aqui, achei.
versículo 33, galera. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca fizermos a ninguém como diz tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do diabo. Olha aí. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, que é Cristo. Bem-aventurado, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai me matar, porque minha palavra não entra em vós. Continuando, lei de Moisés. E falo que vi de meu pai, e vós fazeis que também viste junto de vós, pai. Olha só, ele veio do pai, e o povo falando que o pai deles era quem? Abraão. Responderam, nosso pai é Abraão. 39, versículo. Jesus disse: se fosses filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurar me matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem de ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso. Pra quem não sabe, Abraão, ele ia sacrificar o filho dele, né? Segundo Deus mandou ele, né? Disse, pois Jesus, se Deus fosse vosso pai, se Deus fosse vosso pai, porque o povo tinha Abraão, idolatria como Deus e o Deus de Abraão, olha só, se vós, disse Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não estende a minha linguagem, porque não podes ouvir a minha palavra. Agora que é o interessante aqui, confirmando que Deus do Velho Testamento é Satanás. Vós tende por pai o diabo. É querer satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, galera, o pai da mentira. Abraão, mentiroso, seguia um Deus que fazia ele fazer loucuras que nem Moisés, né? E aqui é onde eu entro com os ateus. Os ateus ficam acusando o Criador de matar pessoas, de fazer várias coisas que a Bíblia tem resposta disso. Quem foi o homicida desde o início, como está dizendo aqui, foi Satanás. O que aconteceu, galera? Satanás, ele enganou a terça parte do céu e caiu na terra. E depois, ele enganou o povo. Ele, como ninguém, eu já li aqui no início, ninguém conhecia Deus, ninguém sabia de Deus, Deus só foi se manifestar através do Messias. O povo era enganado achando que era Deus. Então ele enganou muita gente se passando por Deus. Quem é que pode ver Deus? A própria palavra, quem é que pode ver Deus? Quem é que pode andar com Deus? Ninguém. Quem foi ao céu? A palavra fala que ninguém fez essas coisas. Ninguém viu Deus, o Criador, só pelo Messias. Entendeu? A Bíblia fala que o anjo mais forte que tem 6 asas ou 4, tem que ter as asas na frente do olho, né? E é homicida desde o início. Mentiroso, profere mentira. Abraão não se firmou na verdade, nem nesse Deus, né? Ó, quem dentre vós convence do pecado e vos digo a verdade, porque não me credes? Messias sempre falando, vocês não creem. Talvez tenha gente assistindo esse vídeo aqui e não vai crer do mesmo jeito. Agora, essa aqui é toda uma revelação, mas eu vou ler outra palavra aqui pra vocês, que esse vídeo senão vai ficar longo. Aqui. Pra continuar o que eu falei pra você, que Deus nunca manifestou. Mais uma palavra falando isso, que Deus nunca manifestou, além de ser pelo Cristo. Romanos 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto, ó Deus, se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus o manifestou. Então, o que se pode conhecer é pelo Messias. Ele manifestou pelo Messias. Isso que se pode se conhecer. Porque, calma aí. Porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas. O poder de Deus é mostrado pelas coisas que são criadas, seu divino poder, a matéria, tudo. Vem pelas coisas que são criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. O Big Bang, quem conseguiu provar o Big Bang? A evolução, quem conseguiu provar a evolução? Essas coisas são inexcusáveis. Deus fez coisas já de propósito para ser inexcusáveis.
Porque não tem como entender Deus e o mistério de Deus, cara. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não se glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, e antes seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram loucos. É que nem os ateus. E uma galerinha aí da desassembleia. Eles se acham sábios, eles se acham inteligentes, e quando você vai falar a verdade com eles, mostrar a palavra na realidade, eles ficam bravos falando que é heresia e falso profeta, né? Eles, mesmo ouvindo a verdade, vindo pelo Cristo, eles não acreditaram. E eles se dizem sábios, mas se tornam loucos, porque é isso que eles são. Aqui, mais uma palavrinha para vocês. Mateus 23, do 2 ao 4. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazem e guardai, pois tudo quanto eles fizeram, porém não os omiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e expõem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É aquela palavra que eu li lá de Abraão. Eles teve o mandamento de Deus, né, os 10 mandamentos, e eles não quiseram seguir. Continuou matando, continuou fazendo aquelas paradas. Eles hartam fardos pesados nas pessoas. E você vê esses fardos pesados hoje em dia aqui no mundo. Nas igrejas hoje é dízimo, é campanha, é vale, é ter que ficar no culto, ter que limpar a igreja. Se não pagar o dízimo não ganha oportunidade. Então, galera, é muita coisa, cara, é muita coisa. Eu tô aqui dando um resumo de tudo que eu tenho que falar. Vou ler mais uma palavra aqui pra você. Aqui. Jeremias 7, versículo 22. Porque nunca falei aos vossos pais no dia que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Mas isso lhe ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e serei vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai todo o caminho que vos mandar, para que vos faça o bem. O povo não seguiu. Continuaram fazendo essas loucuras, né, de sacrifício e holocausto, para quem não sabe. E ainda vou ler uma palavra para vocês aqui. Vou te mostrar qual é o Deus de Moisés e o que ele estava levando. Aqui. Atos 7:43. Olha só o que Moisés fazia. O povo de Moisés também, né? Todos eles, né? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Refã. Figura que vos fizeste para adorar. Transportai-vos, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenava aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Olha só. Qual dos nossos pais recebendo também levaram com Josué? Josué era o discípulo de Moisés, outro terrorista. Quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até o dia de Davi. Até aqui você já entende, né? Que Moisés levavam esse tabernáculo, essa torre de Refã para o deserto. E agora eu vou mostrar para vocês que Deus nunca teve com aquele povo 40 anos no deserto. Quem é que teve então? Quem era o Deus que Moisés estava vendo direto, dando a tábua do testemunho? Porque a Bíblia fala que foi por intermédio dos anjos que deu. E outra parte fala que foi Deus que deu os mandamentos. Então fica uma incoerência aí. Agora eu vou provar para vocês isso aí. Escute. Aqui. Atos 7. Vou ler do 40. Adiante de nós, porque esse é Moisés que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que aconteceu. Naquele dia fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo. E se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus, olha só, se afastou e o abandonou a que se visse e deixou a que servisse ao Deus do exército do céu. Jeová, o Javé, ele é conhecido como Deus do exército, para quem não sabe. Então, bora continuar aqui. Como está escrito no livro dos profetas, porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, fizeste para adorar, transportar. Foi a que eu li aqui agora, é porque eu li da parte de baixo. Então, galera, vocês estão vendo aí que a própria Bíblia dá resposta sobre isso. Você acha que Deus, dando uns mandamentos, um dos mandamentos é não matar? Ali matou todo mundo. Segundo a Bíblia, Israel, a terra prometida, que eles ficou rodeando.
é a terra mais, como fala, mais maldosa que existiu. Eles são um povo, até hoje, eles não acreditam que Cristo ressuscitou. Eles são um povo maldoso, entendeu? E eles nunca fizeram... Véi, eu fico indignado, porque a verdade, as pessoas não falam a verdade. E a verdade está no Messias. Ah, eu tenho que deixar o Velho Testamento para lá? Não que você tenha que deixar, mas você tem que examinar. Examinar a Escritura. Aqui, ó. Examinai as Escrituras, João 5:39. Examinai a Escritura, porque vós cuideis de ter nela a vida eterna. Que é a vida eterna? O Messias. Então, estude o Messias. São elas que testificam de mim. E não queres vir a mim para dar de vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vós conheço que não tendes vosso amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceiteis. Se outro vir em seu próprio nome, esse vocês aceitarão. É como eu falo direto, né, galera? Para quem tá ouvindo aqui, até aqui agora, eu falei que de Jesus, 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 porque foi a tradução que colocaram pelo Constantino. Mas Jesus é um nome pagão. O nome do Messias é Emanuel Messias. A própria tradução da Bíblia fala o Pai conosco. Tá em Isaías e em Mateus 23, falando o verdadeiro nome do Messias, que é Emanuel Messias. O Pai conosco. 44. Como podes vos crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis de vos de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós creis em Moisés, creis em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu 3 livros da Bíblia. E todas essas 3 livros inspirados por Moisés foi em direção de Satanás. Porque Satanás conhece, né? Ele conhece a queda, ele conhece o jardim. Foi ele que estava lá. Então Moisés, para quem não sabe, escreveu o Gênesis. Não vou saber agora o Êxodo, mas ele escreveu 3 livros na Bíblia, cara. Então temos que ter cuidado, porque temos que examinar as escrituras, porque a Bíblia desculpa falar, ela não é inspirada por Deus. É inspirada por Deus aqueles certos profetas. Os verdadeiros profetas são inspirados. Você pode ver que Moisés não tem o livro dele, Josué não tem o livro dele. Muitos desses falsos profetas não tem os livros dele, tem os livros falando deles. E o Messias sempre bateu na tecla, falso profeta, falso profeta. Você acha que falso profeta naquela época não existia não? Só tem na nossa época agora? Não, galera, falso profeta existia naquela época, ou antepassados. Deus nunca se manifestou. Você acha que Deus ia brigar com o homem? E o homem ia ganhar de Deus? Para, cara, para. Mas se não creis nos nossos escritos, como creis na minha palavra? Né? Fica naquele negócio, né? Constantino modificou a Bíblia, levou para o catolicismo e botou mentiras, juntou mentiras com verdade. E vocês estão aí, prova viva das incoerências que na Bíblia fala uma coisa, no outro lado fala outra. O Velho Testamento fala uma coisa, o Novo Testamento fala outra. Então, galera, vamos acordar. Isso aqui eu tô dando resumo sincero aqui, porque é muita coisa. Vê se eu deixei alguma palavra para trás aqui. Acho que eu não deixei, não. O que eu tinha que falar aqui sobre Moisés e esses negócios eu já falei já. Pois é, o povo teve pro pai o diabo, né? Homicida desde o início. Então, algum ateu se estiver assistindo, para de... na verdade, eu acredito que ateu nem teria que falar de Bíblia, ateu. Ateu teria que provar seu ateísmo através da ciência, da biologia, dessas coisas. Porque usar a Bíblia contra o próprio crente, isso aí é errado. Não, a Bíblia é ferramenta do crente, não do ateu. Então temos que reparar isso, galera. Entendeu? Bora parar de atacar os crentes, de fazer os crentes de besta. Bom, os fora do sistema que nem eu, que estão... Eu vejo muito entrando lá na live lá, falando a verdade. Assim que nem eu. Que o Deus do Velho Testamento é Satanás, que a própria Bíblia dá a resposta. Eu fiz aqui um vídeo falando sobre isso. Então, galera, esse aqui é só um vídeo aqui pra vocês do Pai 100% Power. Se inscreve aí, seja 100%. Vamos chegar lá. O meu canal é mais ou menos um pouquinho de tudo, entendeu? Eu gosto de postar um pouquinho de tudo, mas olha meus shorts, eu sempre tô postando shorts lá, libertadores, né, que liberta a sua mente pra verdade. E é isso aí, galera, é um vídeo aqui que eu fiz pra vocês. E pra refutar os ateus também, né? Os ateus e esses falsos crentes, né?
Tem muita coisa que eu queria falar, mas o vídeo já está quase com 20 minutos, então quem chegou até aqui deixa louvado seja Deus, louvado seja o Pai, né? O Pai, porque Deus não é um nome, é um pronome, qualquer um pode titular Deus. E eu vou falar sobre Azazel, o que domina o sistema religioso. Logo, logo eu vou falar para vocês sobre Azazel. Vocês talvez não conheçam, mas vou falar com vocês sobre Azazel. Na verdade, deixa a palavra 100% power. Quem chegou aqui no final do vídeo. Fica com o Pai, se inscreve, compartilha e é isso aí. Bora ser 100%.